Boa noite. Estão me ouvindo aí? Quem pode me dar um ok se está ouvindo? Tá me ouvindo, Omar? Maravilha. Então tá, deixa eu dar um tempinho pro pessoal ir entrando. Boa noite, Bade. Boa noite, Marciel. Boa noite, Ju. Denis. Boa noite para vocês. Então vocês estão interessados sobre o dom de línguas, né? Boa noite, Mi. Então vamos aí. Aí o pessoal vai entrando aí e pegando o bonde aí, certo? Então tá, o tema de hoje é a respeito de línguas estranhas ou o dom de línguas, né? Vou estar tratando esse tema polêmico também, né? Que não deixa de ser também um tema muito polêmico dentro da igreja. Há pelo menos assim 4 posições em relação ao dom de línguas, né? Eu quero tratar eles em relação a esse tema, né? Por exemplo, por que eu falo quatro formas de línguas, né? Porque um, na verdade, nega, né? Nega que exista ainda o dom de línguas. Um outro acredita que o dom de línguas seja somente uma coisa só. Há aqueles que dividem em dois tipos de dons, né? E há um quarto que divide em 3 tipos de dons que a Bíblia revela, né? Dons de línguas que a Bíblia revela, certo? Vou tentar tratar todos eles aí, especialmente na carta de Paulo aos Coríntios, lá o capítulo 12, 13 e 14, que a gente vai ler e tratar algumas coisas nele. Mas então a primeira coisa eu queria falar dessa questão do tal do cessacionismo, né? Para quem não sabe o que é cessacionismo é um grupo de cristãos e teólogos que acreditam que os dons, né, os dons do Espírito Santo, entre eles o dom de cura, por exemplo, né, o dom de cura, que mais? O dom de línguas, cessaram na história, né? Esses dons eles não estão mais hoje atuando, né? Foi para aquela época, mas hoje eles não estão mais atuantes. Então, assim, especialmente assim, a questão do dom de cura, por exemplo, como é que eles entendem isso? Entendem que aquela unção de cura que havia lá nos primeiros apóstolos, né, que eles curavam daquela forma, havia toda aquela manifestação, né, de cura, e especialmente no ministério de Jesus, foi para aquela geração. E hoje nós não temos mais esse tipo de manifestação, segundo o que eles acreditam, né? Então, não é que Deus não opere milagres, então Deus opera milagres, né? Ainda faz milagres, mas não naquela dimensão que acontecia antes. Então, acreditam-se que o dom de cura não existe mais. O que existe hoje é que você ora lá e o cara é curado, mas isso não é mais aquele dom específico que eles tinham lá. Bom, estou falando isso que o cessacionismo defende, né? Os principais argumentos que eles utilizam, eles têm um monte de argumentos ali, né? Mas os outros argumentos eu achei assim, uns argumentos tão furados assim que não me convenceu, né? Eu já li muita coisa sobre cessacionismo e nunca me convenceram, na verdade, entende? Não vejo como base bíblica alguma a questão cessacionista. Mas eu queria só citar para mim os 2 principais argumentos, assim, né? Mas existem outros argumentos, que é a questão que eles utilizam lá, por exemplo, 1 Coríntios 13, no versículo 8, fala assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão,
o conhecimento passará. Então aqui fala que as línguas cessarão. Então eles entendem que o apóstolo Paulo estava falando que o dom de línguas era naquele tempo só e queria acabar. Bom, primeiramente que esse texto aqui não está falando nada do tempo agora. Isso aqui está falando da parousia, tá? Que realmente na parousia todo esse tipo de coisa aqui vai cessar, né? Porque senão nós teríamos que dizer também que o dom de profetizar, que não necessariamente é aquele negócio de profetizar o futuro, né? O dom de profecia diz respeito a proclamar, né? Todo teólogo entende isso, né? Que essa profecia que está se referindo aqui é de proclamação. Então nós temos que dizer também que a proclamação vai acabar, né? A proclamação do evangelho também deveria acabar depois dos apóstolos morrerem. E não é isso que aconteceu. Então, eu achei que o texto bíblico que eles utilizaram assim, é muito fraco. Isso aqui não tem cabimento você utilizar ele para eliminar, por exemplo, o dom de profecia, o dom de línguas, né, etc. Ok? A segunda coisa, que é um forte argumento, né, que realmente talvez seja o único argumento assim, que teria peso, né, seria válido. Inclusive, o Augusto Nicodemos se baseia nele, né, para fundamentar o seu cessacionismo, né? O Augusto Nicodemos é cessacionista, né? Então é um pastor presbiteriano que é cessacionista. Geralmente, assim, a Igreja Presbiteriana do Brasil é cessacionista, assim, né? Não estou dizendo que todo pastor presbiteriano é cessacionista, mas de modo geral, assim, a tendência da teologia presbiteriana é ser cessacionista, né? Então, eu não sou cessacionista, né? E vou apresentar aqui algumas razões pelas quais eu não sou, ok? Então, assim, o segundo argumento, assim, que o cessacionismo argumenta para dizer então, que cessou os argumentos, é que o dom de línguas, por exemplo, na história, ele ficou basicamente 2000 anos sem se manifestar. Então, assim, houve ali a primeira geração de discípulos ali no primeiro século. Entram no segundo século, depois do segundo século, a gente ficou quase 2000 anos sem ter manifestação de línguas na história da igreja. Então, por exemplo, os pais apostólicos não o mencionam, né? Os pais da igreja lá não mencionam a questão ali do dom de línguas. Outros escritores, tais como Justino Mártir, Orígenes, Crisóstomo e os próprios Santo Agostinho, consideravam o sinal de línguas como algo que aconteceu apenas nos primeiros dias da igreja. Então, demonstrando que até ali, o Santo Agostinho ali pelo menos, né, e ainda para frente ali, o dom de línguas não se manifestava mais, né, na igreja. Então, a igreja ficou assim 2000 anos, né, sem ter essa manifestação. A manifestação do dom de línguas voltou, né, vou colocar isso, né, entre aspas, né, porque isso é uma questão ainda a ser discutida, mas o dom de línguas ele volta então com o advento do movimento pentecostal, né? Quando começa lá na Rua Azusa, lá todo o movimento, né, pentecostal, tudo isso ali, e isso traz novamente a questão do dom de línguas, né, como uma manifestação carismática no coração da igreja, né? E hoje isso, basicamente, as igrejas pentecostais e neopentecostais, né, e outras vertentes de igrejas assim, mais de conceitos atuais, assim, principalmente de linha pentecostal, né, que traz alguma coisa do pentecostalismo, todas elas manifestam, creem fielmente, né, e manifestam a questão do falar em línguas. Eu sempre vou colocar isso entre aspas para não estar afirmando assim, necessariamente o que é o que não é. Ou melhor, não vou ficar usando aspas, eu vou falar diretamente, né? Vocês já entenderam o que estou querendo dizer com isso, né? Então, assim, o advento então do falar em línguas, do dom de línguas, ou a tal chamado línguas estranhas, vem então com o movimento pentecostal, ressuscita esse dom especialmente, né? Também a profecia, a questão profética, né? De alguma forma, assim, a profecia mesmo de falar coisas assim, né? Do eis que vos digo, né? E aí você entrega uma profecia para o irmão. Também a questão da cura, né, muita manifestação assim, de cura sobrenatural mesmo, né, de questão da manifestação do sobrenatural, e isso vem também com a manifestação, né, do movimento pentecostal, certo? Então também traz isso à luz, traz isso à tona, né? Isso também começa a se tornar algo muito mais comum no coração da igreja. Então a gente ouve falar de todo tipo de milagres acontecendo, né, no coração da igreja, e muitas pessoas assim que manifestam esse dom de cura, né? Os caras oram e as coisas acontecem mesmo, né?
o falecido lá Reinhard Bonk, né, que era um grande evangelista pentecostal lá na África, que levou milhões de pessoas a Cristo, era um cara que tinha no ministério dele muito evidente essa questão do milagre, né? Da manifestação de poder, da manifestação do milagre. Então, assim, é evidente que, então, durante 2000 anos de história da igreja, o dom de línguas, o dom de cura, parece não ter se manifestado. A gente não vê relatos disso durante a história da igreja, e isso então vem à tona novamente, né? Surge novamente, ressurge com o movimento pentecostal. Né? Então, não temos uma explicação para isso. Né? A gente sabe que a igreja se perdeu, né, durante esse tempo da história, né? Muita coisa assim obscura, muita coisa sem muito entendimento. Né? Vem aí o advento do protestantismo. Claro que nem Calvino, nem Lutero, né, nem John Wesley, esses caras não falaram, não trataram a respeito desse assunto também. Né? Então a reforma não trouxe assim, uma discussão acerca desse assunto de uma maneira muito clara. Assim, né? Por quê? Porque a grande preocupação deles era fundamentar e tratar de outras questões teológicas. Né? Então o dom de línguas não era uma coisa urgencial ao qual eles tinham que se preocupar e também tratar durante o seu tempo, certo? Então, como eu falei, isso vem ali com o movimento pentecostal, e aí então surge também algumas coisas, né, com essa questão do movimento pentecostal. Né? Por exemplo, o movimento pentecostal, na minha perspectiva, e eu vou demonstrar isso biblicamente, usa muito essa questão de que o falar em línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Né? E eu vou falar para vocês ali que o próprio apóstolo Paulo ele refuta essa ideia de que o falar em línguas é o batismo com o Espírito Santo, certo? Então, ele pode estar presente como pode não estar presente na vida do crente, certo? Ok? A gente vai ali ver o que o texto vai estar falando ali, né? Paulo explicando certinho as questões ali, vocês vão estar vendo comigo. Certo? Por exemplo, a minha experiência, né, com o tal do falar em línguas, né, e posso também falar da minha esposa, né, eu não falo em línguas, nem minha esposa falam em línguas, né, nem minha esposa fala em línguas. Mas a minha experiência mais ou menos foi isso, né, eu estava lá no meio do mato, né, orando com os amigos pentecostais da Igreja Quadrangular, e aí me perguntaram, né, eu era presbiteriano, estava dentro da igreja presbiteriana, estava ali orando tal com eles, e me perguntaram assim, você já foi batizado no Espírito Santo? Eu falei, acho que já, né? Acredito que sim. Eles falaram assim, me perguntaram, você fala em línguas? Eu falei, não falo em línguas. Ah, então você não foi. Então vem aqui no meio, tal. Me chamaram no meio lá e comecei, né? Começa a orar. Comecei a orar, tal, né? E começa a glorificar a Deus. Eu falei, Deus, te glorifico, tal. Não. Começa a falar glória. Falei, então tá bom. Comecei a falar glória. Não, mais rápido. Glória. Mais, glória. Até chegou uma hora que minha língua enrolou, né? Ficar falando durante 10 minutos aí, glória, pra ver o que acontece com a tua língua, né? Aí, glória, e pronto, foi batizado, né? A hora que enrolou a minha língua ali, foi batizado e eu saí muito frustrado daquele dia, né? Falei assim, isso é falar em línguas, né? Então eu saí muito frustrado e eu confesso para vocês assim que eu orei muito tempo, busquei muito tempo o dom de línguas para minha vida, mas eu nunca obtive, certo? Eu nunca recebi o dom de línguas. No entanto, né, a minha esposa também não, né? E minha esposa também passou por experiências muito parecidas com essa em relação a falar em línguas e ela nunca recebeu o dom de línguas. Então eu orei muito tempo buscando, jejuei, fiz tudo que, né, me falavam que eu tinha que fazer para falar em línguas e eu nunca falei em línguas, nunca recebi esse dom. No entanto, eu conheci muita gente séria, que não tem nada a ver com isso de ir no meio do mato orar, né, mas que estava em casa orando no quarto e de repente veio uma língua estranha e ele começou a falar, né? Então o meu cunhado, que é o Jorge, ele teve essa experiência, né? A Débora Mussumeni também, que é uma amiga minha, também teve esse tipo de experiência, né? A Sandra Sara, que é uma amiga minha, também teve essa experiência de falar em línguas. Então assim, como que eu vou duvidar, né? São todos meus irmãos em Cristo, não tem por que mentir para mim, né? Não teve nada de você falar glória e recebeu. Tava orando em casa e do nada, pum, né? Veio uma língua estranha, né? Um enchimento
especial do Espírito Santo e começou a falar em línguas, certo? Então isso aí, né, como é que você vai negar isso? Então não é porque eu não tenho a experiência que eu vou negar a experiência do outro, certo? Então assim, o termo, né, utilizado, que é a tal da glossolalia, ali na questão do falar em línguas, né, das línguas, né, o termo línguas, a glossolalia, nós vamos trabalhar alguns textos aqui rapidamente, tá? Mas vou me focar depois lá na questão de 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, tá? Então assim, lá em Marcos 16, 17, o Senhor Jesus ele está falando ali, né? E esses sinais seguirão aos que creem. Então, aqueles que creem, esses serão os sinais que seguirão aqueles que creem, ou seja, a igreja. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Então, de que línguas Jesus está falando aqui? Línguas humanas ou línguas estranhas? De que línguas ele está falando aqui? Mas ele só deixa isso no texto, né? Que falarão novas línguas, ok? Aí nós temos lá, depois de Jesus, a questão do evento do Pentecostes, lá em Atos 2, né, que fala então assim: chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Ou seja, todos eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como o ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? E aí ele vai descrever todos os tipos de nações que estavam ali representadas, as quais estavam ouvindo os apóstolos ali falando nessas línguas, e eles estavam ouvindo na sua língua materna. Então tinha lá, por exemplo, pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Então haviam pelo menos 15 línguas ali reunidas, e essas pessoas todas ouvindo os apóstolos falando, glorificando a Deus na sua própria língua. Tá certo? Cadê? Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Né? Como se você beber vinho fizesse você falar numa língua, né, sei lá, que não fosse a tua língua materna. Okay? Então, isso aqui foi um fenômeno, obviamente, que único. Primeiramente, eu tenho para falar para vocês. Esse evento foi um evento único na história da humanidade, ou na história da igreja, melhor falando. Certo? Nunca mais se repetiu este evento. Então, uma outra coisa interessante em relação a este dom, né, a essa manifestação, melhor falando, dessas línguas aqui, é que não haviam intérpretes, certo? Eles simplesmente oravam e cada um ouvia o que eu estou falando, o que eu estou orando. Se tinham 15 nações diante de mim, cada um deles ouvia na sua própria língua. Então não havia a necessidade de alguém interpretar aquilo que eu estava ali falando, ou orando, ou glorificando a Deus. Então esse tipo de evento foi único na história da igreja. Nunca mais isso aconteceu novamente. Certo? Aconteceu ali, passou-se 2000 anos, mesmo no movimento pentecostal, esse tipo de evento nunca mais aconteceu, certo? Nunca mais houve isso daqui,
Certo? Então precisa diferenciar muito bem isso daí, porque muitos pentecostais utilizam esse capítulo 2 de Atos para fundamentar o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como uma evidência do batismo do Espírito Santo. Certo? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeira coisa é porque esse falar em línguas aí que as igrejas pentecostais manifestam, em nada tem que ver com esse dom de línguas que eles receberam em Atos 2. Porque aquele que eles receberam em Atos 2 era um dom que todo mundo entendia na hora, não tinha intérprete, e isso nunca mais aconteceu na história da igreja. Ok? Lá em Atos capítulo 10, nos versos 44 a 46, diz assim: E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, assim, lá no Pentecostes, aquilo aconteceu somente lá com os discípulos, né, judeus, falando lá em várias línguas, né? Falando numa língua, na língua materna deles, mas todos entendiam nas suas línguas. Aqui já é a experiência dos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, estão experimentando da pessoa do Espírito Santo, né? Vem sobre eles, e aí eles falam línguas. Mas aqui não tem muito detalhe a respeito de como foi essa manifestação, né? Que foi uma manifestação de línguas, mas não sabemos se essa manifestação de línguas aqui era igual àquele de Atos 2. Tá certo? É uma manifestação, tá aqui. E aqui provavelmente está falando de um outro dom, né? Diferente daquela manifestação de línguas que aconteceu lá, aqui está se falando de um outro dom. Aparentemente é isso, ok? Lá em Atos 19:6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Aqui também não entra em muitos detalhes, né? O apóstolo Paulo não dá detalhes. O Lucas, ao descrever também esse evento, não dá detalhes, apenas fala que é desse evento que acontecia. Então, assim, em Atos, dá esse entender que todas as vezes que o Espírito Santo vinha de um modo assim presente na vida desses novos convertidos, aconteciam essas manifestações de línguas. E aí que os pentecostais utilizam bastante, né, o livro de Atos como uma evidência em relação a essa questão do falar em línguas. Né, de que do batismo do Espírito Santo tem tudo a ver com falar em línguas. Né? O que eu diria a respeito disso é o seguinte, meus queridos, nós não temos uma revelação muito clara a respeito disso aqui, utilizando esses dois versículos apenas, para falar que esse falar em línguas aqui é necessariamente esse falar em línguas que está sendo falado hoje. E a outra questão também é que o livro de Atos dos Apóstolos é basicamente assim uma opinião unânime de todo o teólogo, que ele é um livro de experiências e não é um livro de doutrina, ok? Então, assim, você não pode extrair ensinos doutrinários de Atos dos Apóstolos, porque é uma experiência, então cada experiência é única. Então, por exemplo, Atos 2 foi uma experiência única. Nunca mais aconteceu na história da igreja. Aqui já, Atos 10 e Atos 19, nós não sabemos como é que se manifestou isso aqui. Aqui não fala que foi da mesma forma. Não houve vento acontecendo aqui. Não houve línguas como de fogo na cabeça deles. Okay? Não houve pessoas que entenderam nas suas línguas. Aqui houve uma outra manifestação de línguas, sim. Claro que os dois em decorrência do Espírito Santo. Mas vamos lá ao que o apóstolo Paulo fala, para a gente ver o que o apóstolo Paulo está falando em relação a essa questão do dom de línguas. Amém? Então abram lá suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 12. A partir do versículo 1. Diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Eu pulei o versículo 2 e o versículo 3, tá? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito,
a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Então a primeira coisa que Paulo menciona aqui é essa variedade de línguas. Ou seja, dá uma impressão assim que o que está sendo falado aqui é uma língua humana e não uma língua, no caso, né, língua estranha, uma língua em mistério. Então está falando de uma variedade de línguas, pode ser que esteja falando então de literalmente falar idiomas humanos, né? Idiomas terrenos, certo? O cara recebe esse dom de falar inglês, falar espanhol, falar alemão, falar russo e por aí segue, ok? A impressão que dá é isso, que o apóstolo Paulo está falando de uma língua humana, certo? Uma língua ligada a esse mundo. E a outra também é a interpretação de línguas. Então, é um dom espiritual, entende? O cara está ali falando numa outra língua, talvez humana, e um cara ali recebe o dom de interpretar aquela língua. Mas é que é assim, o cara não sabe o que está falando, então precisa de um intérprete para interpretar aquilo para que os outros entendam o que ele está falando. Então, é uma coisa meio confusa, né? Eu acho meio confuso a gente pensar como uma língua humana, eu estou dando a minha opinião em relação a isso, porque eu fico pensando assim, por que o Espírito Santo, numa reunião, né, ele daria o dom de línguas, me faria falar, por exemplo, em russo, numa reunião de brasileiros? Qual que é o propósito do Espírito Santo me dar esse dom de falar uma língua humana e aqueles que estão ao meu redor precisarem interpretar, então, eu estou falando em russo ali e os caras estão entendendo, né? Não estão entendendo nada que eu estou falando, eu preciso do intérprete para interpretar aquilo que o Espírito Santo está fazendo eu falar em russo, né? Diante dos meus irmãos brasileiros. Então, assim, eu não vejo muito sentido nesse tipo de visão, de entender isso aqui como uma língua humana, né? Agora, a variedade de línguas, né? Ou seja, é uma variedade, né? Ou seja, o cara fala tipos de línguas, né? Mas eu estou só tentando entender, assim, por que é necessária interpretação, então, entende? Não estou entendendo essa questão do que está sendo falado no sentido se for uma língua humana, né? Se for uma língua humana ligada a uma reunião da igreja, por que falar em outra língua, né? Uma língua humana? Por que eu vou falar inglês se ninguém entende inglês aqui, né? Por que o Espírito Santo me dá um dom de falar em inglês se ninguém vai entender inglês? Então eu oraria, obviamente, na minha língua materna, onde todos pudessem entender. Não precisaria de intérprete, certo? E se precisa de intérprete, o entendimento é que aquele que está orando não sabe o que está orando, né? A não ser que ele também tenha o dom de interpretar. Então ele vai orar em língua, sei lá, eu vou orar em russo e o Espírito Santo vai me dar a interpretação de russo. Então eu vou falar, né, em russo e vou interpretar na língua materna de quem está ali ouvindo. Mas vamos continuar o texto lá. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aí eu quero que vocês prestem bem atenção, assim, meus queridos, em relação ao próximo versículo. Porque aí, para mim, aqui é um versículo que vai refutar essa ideia pentecostal de que o falar em línguas é a evidência de que você foi batizado no Espírito Santo. E se você não fala em línguas, você não foi batizado no Espírito Santo, certo? Eu vou falar aquilo que Paulo está falando aqui. Então, olha só o que Paulo fala a respeito disso. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Ou seja, todos que estão em Cristo foram o quê? Batizados num único só Espírito. Certo? Amém? Daí ele vai falar, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então Paulo está falando o seguinte, que todos nós fomos batizados em um único Espírito. De que Espírito está falando? Do Espírito Santo. Logo, ele está falando do quê? Do batismo no Espírito Santo. Todos nós recebemos o batismo de quem? Do Espírito Santo. Certo? É isso que o texto está falando.
Daí ele continua assim, versículo 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, olha agora. Então, Paulo estabelece lá, todos fomos batizados em um só Espírito. Ponto. Certo? E aí Paulo vem falar sobre essa questão do corpo, né? Que não é todo mundo que é orelha, não é todo mundo que é nariz, não é todo mundo que é boca, não é todo mundo que é pescoço, né? Fala da questão dos membros, né? Que não existe negócio, todos os membros são importantes, né? Os membros que são ali muito evidentes, você não dá tanta glória, mas aqueles que são os pequenos, né? Você também tem que exaltá-los também, né? E colocá-los eles em evidência. Aí no versículo 28, Paulo fala assim também. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois os que realizam milagres, os que têm o dom de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Já olhando para isso daqui, a gente vê que essa ideia de que todo mundo tem que falar em línguas para ter o batismo no Espírito Santo é uma furada. Por quê? Porque não é todo mundo que é profeta, não é todo mundo que tem o dom de mestre, não é todo mundo que tem o dom de realizar milagres. Então aqui Paulo já começa a tratar isso de uma maneira diferente, certo? E há os que falam em línguas, obviamente, e que amém, que falam em línguas, não tem problema nenhum em falar em línguas. Ok? Vamos continuar lá. Versículo 29, agora olha o que ele fala, dando, né, evidenciando isso que eu já estou falando para vocês. São todos apóstolos? Todo mundo é apóstolo? Não. São todos profetas? Também não. São todos mestres? Também não. Tem todos o dom de realizar milagres? Também não. Tem todos o dom de curar? Também não. Falam todos em línguas? Ué, mas não está se falando que o batismo no Espírito Santo é falar em línguas? Não é isso que se é ensinado? Que se você não tem o dom de línguas, você não é batizado no Espírito Santo? Mas Paulo está falando no versículo 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Paulo está falando. Ou seja, esses dons compõem o corpo de Cristo. E cada um no corpo de Cristo recebe um dom da parte do Espírito Santo. Certo? Nem todo mundo é orelha, ele começa a falar dessa questão do corpo. Logo, uns são apóstolos, uns são evangelistas, uns são mestres, uns são pastores, outros têm o dom de curar e outros têm o dom de falar em línguas. Então, Paulo questiona, falam todos em línguas? Não. Se ele está falando que nem todo mundo falava em línguas, significa que lá na igreja primitiva, naquele tempo, nem todo mundo falava em línguas, certo? E que isso havia se tornado, então, uma crise lá, e é por isso que Paulo tem que tratar ali nesses capítulos a respeito dessa questão de línguas. Porque muita gente ali tinha usado, né, estavam usando o dom de línguas, talvez, para se vangloriar, se colocar acima, né? Por isso que ele começa a bater nessas questões. Olha, o cara que começa a falar em línguas começa a se achar demais, né, começa a se achar superior aos outros, e ele começa a colocar no seu lugar. Opa, calma aí, querido. Né? Tanto que ele coloca o dom de línguas ali, né, como o último da lista, né, ele coloca os outros dons, primeiro vem os apóstolos, né, daí ele vai colocando
Os apóstolos, ele vai estabelecendo até chegar no dom de línguas, né? Parece que ele coloca como o menor dos dons, né? Então Paulo vai bater muito forte nessa questão de línguas com relação a gente tomar o cuidado que ao utilizar o dom de línguas, isso não se transformar em algo para exaltação do nosso eu, colocar a gente acima do outro, certo? E usar isso para a glória própria, ao invés de algo para glorificar a Deus, certo? Como muitas vezes a gente vê isso se manifestando dentro da igreja, né? A gente sabe que muita gente já teve problema com isso, entende? Que falam as coisas assim que, né, até mesmo esse ensino de que o dom de línguas é o batismo no Espírito Santo, isso é tão perigoso, meu querido. É tão perigoso você ensinar esse tipo de coisa. Quantas pessoas se frustram, né, com a questão de Deus, por achar que Deus não o ama, porque ele não tem o Espírito Santo, porque ele não fala em línguas. E aí muitas vezes você vive num contexto religioso, né, denominacional, onde você começa a fingir que fala, né? Começa a fingir que fala, começa a imitar o outro. Você não fala, mas você começa a falar lá, né, algumas palavras esquisitas lá, não porque você recebeu o dom de línguas, mas porque você quer, né, não quer ficar por fora da parada, entende? Né? Porque realmente depende do meio em que você vive, né, denominacional que você está, você não fala em línguas, você é praticamente um membro menor ali, entende? Porque você não foi batizado no Espírito Santo. Entende? Então, eu considero isso uma heresia, eu considero isso um veneno no coração da igreja, esse tipo de ensino, de que o falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo. Entendeu? Eu acredito que não. Acredito que não, então estou usando aqui biblicamente falando o que Paulo está falando, certo? Porque Paulo falou que todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Daí ele começa a questionar ali a questão e começa a falar assim, falam todos em línguas? Obviamente que não. Todos interpretam? Também não. Né? Também não. Amém? A Agnes está falando aqui que fingia na igreja quadrangular. Conheço muita gente, Agnes, que fingia, né? Que fingia, infelizmente, né? Infelizmente, gente, que coisa triste, né? Aí no versículo 31 ele fala: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Tá certo? Então ele fala assim: tem que buscar, não tem problema você buscar. Eu estava vendo uma entrevista do John Piper, que é um ultra calvinista, um pastor calvinista, e ele falando a respeito disso, né? Que ele, né, na igreja que ele pastoreava lá há muito tempo, eles tiveram fases, né? Onde eles experimentavam, daqui a pouco não experimentavam, né? Essa questão do dom de línguas, e que muita gente na igreja lá recebeu o dom de línguas, né? Mas ele orou muitos anos e ele nunca recebeu o dom de línguas, né? E ele estava falando que durante a entrevista, que até naquele dia lá ele estava orando de novo, né, e pedindo para Deus que desse para ele o dom de línguas. Né? Então é uma pessoa que ora até hoje em relação a isso, né, a receber o dom de línguas. Eu confesso que faz muitos anos que eu não oro mais pedindo, né, o dom de línguas. Mas muito tempo na minha vida eu orei, né, pedindo o dom de línguas. Né? Tô até vendo aí todo mundo aí ó, se fingindo. O Omar também fingia. Ó. Certo? Lá no capítulo 13, somente o verso 1 que eu quero ler, né? Aí ele fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Então aqui Paulo fala uma distinção, né, dessa questão do falar em línguas, que é uma língua humana, né, essas línguas humanas, e faz a distinção de língua dos anjos, né? Alguns falam que essa língua dos anjos está separado da língua estranha. É uma coisa à parte, e alguns acham que a língua estranha e a língua dos anjos seriam a mesma coisa. Certo? Então, quando a pessoa lá ora em mistério, ela está orando a língua dos anjos. Né? Tá certo? Então, o que é, eu não sei. Né? O Nicodemos olha para isso daqui e ele fala que isso aqui foi uma supervalorização do apóstolo Paulo. Não é que isso aqui era possível, não é que você fale a língua dos anjos. Ele estava meio querendo falar assim, olha, se você acha tão espiritual assim que você fala até a língua dos anjos, né? Mas não que isso aqui fosse possível. Ou seja, ele descarta a possibilidade de eu e você falar, né, essa questão da língua, certo? Certo, o Rafael está falando a questão da experiência dele também, né, que
que ouvia falar que era blasfêmia, né, que teve a sua experiência, né? Muita gente aí falava, né, depois viu que não falava. Eu conheço gente que falava e depois falou para mim, não, mas eu acho que não foi só emoção, acho que eu nunca falei, entendeu? Acho que nunca, não tem nada a ver com isso, né? Você não tem nada a ver, é furada, tal. Conheço muita gente que diz que falava e depois diz que, né, não fala mais porque entendeu que era uma heresia, que era uma coisa furada, né? Eu não sei, sabe? Eu acho que assim, que até eu não gosto muito. Até vou falar aqui, eu não gosto quando fazem brincadeiras com relação ao dom de línguas, sabe? Uma vez eu fui brincar com a minha tia pentecostal, e eu fui fazer uma brincadeira assim com ela, né? Essas brincadeiras que a gente faz geralmente com falar em línguas, né? Nossa, ela me deu uma repreensão assim, ela me repreendeu que eu fiquei sem jeito, sabe? Ela falou assim pra mim assim, olha, Volmir, ela falou assim, não brinque com as coisas do Espírito Santo, né? Então assim, na dúvida, como eu não sei, eu fico na minha, sabe? Eu oro pedindo a Deus que me dê o dom de línguas, né? Mas eu não vou duvidar do dom do outro. Se eu não recebi, amém. Mas se alguém experimentou isso de verdade, aí é ele com Deus, entende? Né? Certo? No capítulo 14, está dizendo assim, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, que é o dom da proclamação. Certo? Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. E aí que eu acho interessante isso, né? Que aqui, para mim, quem fala que, por exemplo, o dom de línguas é somente uma coisa só, que seria aquele dom lá do Pentecostes, né, do capítulo 2, que seria essa língua humana, né? Eu acho que tem um problema aqui com o capítulo 14, né? É complicado você ter esse argumento em conformidade com essa questão do que ele vai tratar aqui no capítulo 14, certo? O duro é que depois vocês vão comentando aqui na live e eu não consigo ler enquanto eu estou falando aqui, né? Daí depois isso aqui não fica salvo, é muito chato, né? Devia ter alguma coisa que salvasse o que vocês estão escrevendo aqui, porque depois eu não vou poder ver, certo? Ok, então tá lá, ó. Então, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Então, assim, pô, mas se não é um falar para os homens, então não é muito a ver com aquilo que Pentecostes estava acontecendo, porque ainda que eles glorificavam a Deus, todo mundo entendia, né? Certo? Então, era uma língua também entendida como humana. Mas é muito difícil você entender como humana, porque eles falavam numa língua e todos entendiam em suas línguas. Certo? Então, falar em língua humana é eu falar só se eles falassem para cada um diretamente, mas foi uma manifestação sobrenatural. E aqui, olha só, no versículo 2, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Então, nesse caso, não pode ser essa língua da proclamação, né, da profecia, digamos assim, né, que muita gente utiliza ali. Eu vi um sensacionista falando, porque se o dom de línguas ainda existisse, então os missionários não precisariam estudar a língua daquele povo, né, bastasse pedir o dom de línguas. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse falar em línguas que o apóstolo Paulo está falando aqui, está falando exatamente do falar a Deus, né? Mas a Deus ele está falando. Então, de fato, ninguém o entende, ele está falando. Em espírito fala mistérios. Então, é uma oração feita no espírito, tá certo? Não é uma oração feita no entendimento, é uma oração feita no espírito. E olha que ele continua falando. Mas quem profetiza o faz para a edificação, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, por que ele está falando porque assim mesmo se edifica? Porque como ele está orando em mistério, né, ele está orando no seu espírito, e somente Deus entende, às vezes nem ele mesmo entende o que ele está orando, tá certo? Porque se ele não tem o dom de interpretar, nem ele mesmo entende o que ele está orando, mas ele está orando em espírito, ok? E aqueles que estão em volta não entendem o que ele está falando, a não ser que um deles tenha o dom de interpretar o que ele está orando para Deus. Então, o dom de interpretar esse orar em mistério também é um dom,
Então você precisa receber, ou você receber, ou outro receber, para que outros sejam edificados. Então, essa oração em línguas é feita a Deus, é o que o apóstolo Paulo está falando, certo? Ela é para Deus, ela é orada em mistério, ou seja, ninguém entende, você não entende, a não ser que você tenha o dom de interpretação. Se você tem o dom de interpretação, é uma coisa diferente, certo? E aí ele continua. Gostaria que todos falassem em línguas. Ou seja, mais uma vez o apóstolo Paulo está falando, olha, eu gostaria que todos falassem. Significa o quê? Que nem todos falam, certo? Mas ele fala lá no versículo 13, né? É isso? Lá no versículo 13 ele fala, mas todos fomos batizados no Espírito Santo. Né? Daí como é que faz? Entende? Como é que faz? Né? Se é a evidência do batismo no Espírito Santo, então todo mundo tem que falar. Senão, alguns não têm o Espírito Santo. Então eu gostaria que todos falassem em línguas, mas prefiro que profetizem, certo? Então, por quê? Por que falar em línguas, se fosse uma língua humana, que ele está falando aqui, certo? Não seria uma bênção que todo mundo falasse em várias línguas humanas para você proclamar o evangelho para outras nações na língua dela? Não seria isso que Paulo estivesse falando? Se ele está falando de língua humana, certo? Daí ele fala assim, mas eu prefiro que vocês profetizem. Profetizar significa o quê? A proclamação. Eu prefiro que vocês proclamem. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Porque para você proclamar para uma outra nação, você precisa falar a língua daquela nação, ok? E aqui Paulo está falando que essa oração em línguas é para Deus e que ninguém entende, somente Deus. Você ora em espírito, ele vai falar mais para frente aqui. Precisa ter um dom de interpretar, senão você não consegue entender. Então, com isso eu estou querendo dizer o quê? Que essa ideia que muitos sensacionistas falam, por exemplo, que o falar ali é uma língua humana, não é bem assim, tá certo? Porque Paulo está falando que ele prefere que ao invés de você falar em línguas, você profetize. E profetizar aqui é proclamação. E se você for proclamar em outra língua, você precisa do dom de línguas, então, para você interpretar, né, para você proclamar naquela língua. Então, dizendo então que esse dom aqui não é o dom de língua humana. Certo? Não está falando da língua falada, né, em língua humana. Onde eu parei aqui? Versículo 5. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Tá certo? Então, ele prefere que todos proclamem, ao invés de falar em línguas, a não ser que tenha, então, o dom de interpretação. Logo, né, uma coisa tem a ver com o batismo do Espírito Santo? Não. O batismo do Espírito Santo é outra coisa, é a conversão, a regeneração, é você nascer de novo da água e do Espírito. E isso é o batismo do Espírito Santo. Certo? Falar em línguas é um dom que alguns recebem, e tem esse dom de línguas que é o falar realmente para Deus, que só Deus entende, certo? E que não tem nada a ver com esse negócio aí de falar uma língua humana. Pelo menos é o que o texto está falando aqui, ok? Então agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, conhecimento, profecia ou doutrina. Né? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a guerra, para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Ou seja, não era uma coisa compreensível. Realmente era uma coisa à parte, uma coisa mistéria. Uma coisa misteriosa, melhor dizendo. Uma coisa mistéria. Seria uma coisa misteriosa, realmente. Deus entende, mas você não entende. Você está orando em espírito. Deus entende, mas você não entende o que está acontecendo. Você precisa de ter um intérprete. Ok? Mas vamos continuar lá. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Ou seja, aí ele distingue que existem vários idiomas no mundo e todos eles têm um sentido, a razão pela qual eles existem, certo? Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais.
Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por quê? Porque esse dom, obviamente, assim como hoje, ele é um dom que todos gostariam de ter. Né? Quem não gostaria de ter um dom de falar em línguas, falar em mistérios, orar em mistérios a Deus, né? Numa língua não compreensível? Porque Paulo está falando assim que todas as línguas desse mundo são compreensíveis. Elas têm um propósito, mas o falar em línguas não é compreensível. Você precisa ter um dom especial de interpretação de línguas para você conseguir interpretar isso. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Então, se você fala em línguas, ore para que Deus te dê a graça de também interpretar aquilo pelo qual você ora. Pois se ora em língua, meu espírito ora. Certo? Então, aqui Paulo está falando que quando você ora em línguas, é o teu espírito que está orando. Mas a minha mente fica infrutífera. Por que fica infrutífera? Porque você não entende nada do que está acontecendo. Você está orando nessas palavras, né, em mistério e ninguém sabe, você não sabe o que está orando, a não ser que você tenha o dom do intérprete. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Então, Paulo está falando, não está negando uma coisa da outra, certo? Paulo está falando assim, ore em espírito, mas também ore com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, alguns intérpretes entendem também que o dom de línguas está muito ligado a essa questão da adoração, certo? Da adoração a Deus, ok? Quando você ora, é um momento de adoração. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Ok? Outra vez, né? Ele está falando assim, olha, que adianta eu falar 10.000 palavras em línguas se ninguém vai entender? Né? Então, mais uma vez dizendo que não tem nada a ver com língua humana, ok? É um mistério ali. Então, irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Daí aqui Paulo fala novamente essa questão, né? De que esse falar em línguas, esse mistério, ele é para o descrente, né? É para o descrente. Agora, o que isso tem a ver com aquilo de Atos 2 lá? É um mistério. Fica aquela coisa, né? Do que Paulo está falando, afinal de contas, então. Certo? Assim, se todavia a igreja se reunir e todos falarem línguas, ao entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Então, sim, ainda que seja uma língua estranha, na reunião, na igreja, tem que ter um intérprete, certo? Precisa ter alguém interpretando ali, por causa de quem? Por causa de um visitante, por causa de alguém que está ali, que é descrente, que está lá na reunião, está ali para ver o que está acontecendo. Daí está todo mundo falando em línguas, né? Ninguém está entendendo nada, porque não tem intérprete, está orando para Deus, certo? Aquele que não tem o dom de línguas e não tem o dom de interpretar, não está entendendo nada do que está acontecendo, né? Então, olha que Paulo fala, então, advertindo a igreja em relação a isso. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Ou seja, no falar em línguas tem que ter uma interpretação. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Ok? Então, se é para falar em línguas, isso... mais para frente aqui vocês vão ver
que isso daqui é uma coisa assim muito ignorada pelas igrejas pentecostais, e aí vocês vão entender que isso é um problema diante da Bíblia Sagrada. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Vamos continuar aqui. Ó. Então, voltando lá no versículo 27. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Ou seja, numa reunião pentecostal, digamos assim, né? Porque nas igrejas históricas você não vai ver isso acontecendo mesmo, né? Você não vai ver uma pessoa falando em língua numa igreja histórica. Mas numa igreja pentecostal, né? Se é para falar, deve ter um intérprete. No versículo 28. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, fica lá orando em espírito. Deus está entendendo, né? Mas não fale, não ore com voz alta, porque os outros não vão entender. Se os outros não entendem, você deve orar então em espírito para Deus entender, ok? Isso é o que acontece nas igrejas pentecostais? Não é o que acontece nas igrejas pentecostais. Aí ele continua dizendo assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. E aí que eu queria entrar nessa questão, queridos. Eu não sei quem está vendo aqui, se é pentecostal, se alguém que vai assistir aqui é pentecostal e vive naquele ambiente pentecostal em que todo mundo, um monte de gente fala em línguas, ninguém interpreta tudo, né? E Paulo aqui está colocando uma ordem para a igreja, falando assim, olha, queridos, na reunião de vocês tem que ser dessa forma. E ele está colocando a opinião dele? Não. É o Pipe que está colocando a opinião dele? Não. São esses pastores, né, supostamente inimigos do Espírito Santo, que estão colocando a opinião deles? Não. Paulo está falando o seguinte, que é mandamento do Senhor, o que ele está escrevendo. Aquilo que ele estava escrevendo para a igreja era o próprio Senhor Jesus que estava dizendo, olha, na minha igreja, na eclésia, na reunião, quando vocês forem falar em línguas, falem 2 ou 3 no máximo e precisa ter um intérprete. Não sou eu que estou falando, meus queridos. Não adianta você brigar comigo, tá? Eu sei que tem gente que vai ficar talvez brava, chateada com o que eu estou falando, certo? Mas não sou eu que estou falando. Estou falando que o apóstolo Paulo escreveu isso, ele colocou isso, é o seguinte, mandamento do Senhor. E aí ele fala assim, ó, se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Ou seja, é o próprio Senhor Jesus que você está ignorando, é o mandamento dele que está sendo ignorado. Portanto, meus irmãos, busque com dedicação o profetizar e não proíbam falar em línguas. Então, ao mesmo tempo, Paulo está falando assim, olha, nem para proibir falar em línguas, pode falar à vontade. Porém, na eclésia, na reunião, quando está lá reunido, a congregação, a assembleia está reunida, certo? Ali tem que ter ordem, tem que acontecer dessa forma. 2 ou 3 no máximo, certo? 2 ou 3 no máximo fale e precisa ter uma interpretação. Se não, olhe só você lá em espírito. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém. Ok? Então, recapitulando tudo aqui, o que a gente aprendeu nessa live aí? Né? Que o evento de Atos 2 foi um evento único. Nunca mais aconteceu aquilo na história da igreja, certo? Então aquilo foi uma coisa única. Existe um dom, né, onde você pode necessariamente falar, né, em uma língua estranha, uma língua estrangeira, digamos assim, não estranha, mas estrangeira, né? E que pode se manifestar realmente esse dom, mas o que Paulo está falando aqui, tratando, é realmente uma língua em mistério. Né? Não é uma língua terrena, é uma língua que se orava a Deus, que só Deus entendia, e você precisava ter interpretação, certo? Depois vai falar sobre a língua dos anjos, que a gente não sabe, né, o que dizer a respeito, né, que é uma questão, pode ser que seja a mesma coisa que essa língua estranha, mas pode ser que seja uma outra língua, né, e Paulo está realmente só tratando a questão ali, né, de um modo diferenciado, mas o que a Bíblia fala a respeito do dom de línguas, né, esse dom de mistério, né, línguas estranhas, digamos assim, está falando especificamente sobre uma questão de uma língua que é dirigida a Deus, mas pode edificar a igreja, por quê? Porque você está glorificando a Deus, certo? Então quando as pessoas veem você glorificando a Deus, e elas entendem o que você está falando, a igreja é edificada com isso, amém?
A igreja toda é edificada com isso, certo? Alguns pentecostais, né, eu já ouvi gente utilizando um argumento, para a gente encerrar, usando o argumento para, por exemplo, né, negar aquilo que Paulo está falando aqui, certo? Negar o que Paulo está falando assim como mandamento da parte do Senhor. Alguns pentecostais vão dizer assim, por exemplo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se a Bíblia está falando que você tem que usar uma ordem, o argumento está dizendo, então, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ou seja, você não tem que ouvir o que a letra, que no caso seria a Bíblia, o que ela está falando. Porque aquela letra ali mata, mas o Espírito vivifica. Então, eu uso esse versículo para negar a revelação bíblica e para então eu fazer aquilo que eu bem entender, falar em línguas lá, 500 pessoas ao mesmo tempo falar em línguas, sem interpretação, né, sem edificação do corpo, somente edificação de cada indivíduo ali. Né? Então, usa esse versículo. Então, assim, eu queria dizer para quem usa esse tipo de versículo que quando a Bíblia fala a letra mata, mas o Espírito vivifica, em nada tem que ver com você ignorar a Bíblia. Nada tem que ver com você ignorar as doutrinas da Bíblia, os ensinos de Paulo, os ensinos dos apóstolos e outras coisas mais. Ali o contexto em que o próprio apóstolo Paulo fala a respeito da letra mata, ele está falando da lei. A lei mata, certo? A lei revelada, ela nos condenou. É isso que Paulo está tratando ali quando ele trata a questão da letra mata. A letra mata tem a ver com a lei. A lei mata, mas o Espírito vivifica tem a ver com a graça, certo? Amém? E nada tem que ver com essa questão de ignorar a Bíblia. Ah, não, mas está escrito, mas a letra mata. Meu Deus, isso é uma heresia, meus queridos. Isso é uma heresia, e eu digo mais, isso também é blasfemar contra Deus, certo? Porque ali está falando o seguinte, que é um mandamento que Paulo recebeu da parte do Senhor e Paulo estava dando para a igreja. Então era um ensinamento que vinha do próprio Senhor Jesus. Então cuidado quando fala essas questões que a letra mata, sabe? E tentando aplicar ela em algum tipo de ensino claro do Novo Testamento, que é bíblico e é para todos nós, que vale até os dias de hoje, certo? Quando você fala a letra mata, você está falando sobre a lei, né? A lei sem o Espírito, olha lá, a lei, certo? A lei realmente nos condenou, é isso que Paulo fala, né? A lei nos condenou. Isso significa que nós temos que viver quebrando a lei? Não, não é isso, certo? Então, vamos olhar o contexto, né? O pessoal está falando bastante de contexto aí, certo? Olhar o contexto bíblico daquilo que Paulo está falando, e depois vocês podem ir lá no Metalcast, lá dar uma olhada na minha série em cima do livro de Gálatas, né? Onde eu trato essa questão da lei, certo? Então é muito perigoso esse tipo de coisa. Nossa, o que eu já ouvi na minha vida, principalmente de gente assim, pentecostal. Eu acho que até eu já falei isso na minha época, que eu estava meio, né, bastante pentecostal, assim, né? Eu não estou falando mal do movimento pentecostal, não é isso, mas onde a gente realmente não queria dar muito ouvidos nessa questão, a gente queria falar todo mundo em línguas ao mesmo tempo, né? Daí quando alguém chegasse e falasse pra gente esse tipo de coisa, a gente ficava indignado, e a primeira coisa que você falava é isso, a letra mata, mas o Espírito vivifica, certo? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Amém, queridos? Então é isso. Espero que tenha sido uma benção para a vida de vocês, tenha esclarecido algumas dúvidas, né, algumas coisas. Né? Como eu falei, né, isso aqui é a minha exposição a respeito do assunto. Né? Você pode talvez discordar de tudo que eu falei, né, mas lembrando bem que o que a gente espera de todo mundo que discorde é que discorde segundo a palavra, sabe? Discorde segundo a palavra, né? Não discorde segundo a tua experiência, segundo o que dá certo, né? Eu vi um pastor pentecostal num debate, ele falando assim, não, a gente sabe que não é bíblico, a gente sabe que não é bíblico, até, né, não é isso que Paulo ensinou, mas dá certo, né? O que importa é que dá certo, entendeu? Então, é muito perigoso isso, certo, queridos? E pare de dizer também, principalmente, que falar em línguas é a evidência do batismo do Espírito Santo, né? Eu já demonstrei para vocês, biblicamente falando, que não é isso. Todos nós fomos batizados com o Espírito Santo e o dom de línguas nem todos têm, é o que o apóstolo Paulo também fala e evidencia ali na palavra, ok? E quem fala em línguas, né, ore para que Deus te dê o dom de interpretar esse dom, né? Que Deus te dê o dom de interpretação também, né? Aqueles que não falam, né, eu acho que devem buscar, devem orar,
não devem ser sensacionistas, acreditar que isso foi só para a primeira geração. Eu não vejo nenhum cabimento nisso. Conheço muita gente que fala em línguas e acredita na honestidade desses irmãos, entende? Deus, para mim, não quis dar, né? Mas oro ainda que Deus, quem sabe um dia, tenha misericórdia de mim, me dê esse dom, né, para minha edificação. Amém? Deus os abençoe, queridos. Um beijo em seus corações. E aí sim, vão mandando lá assuntos lá, né? Podem mandar lá aqui no Instagram da Gólgota mesmo, você pode mandar recado pra gente lá, os assuntos que vocês querem que eu vou tratando, né? Tem tanto assunto legal aí para tratar, né? Certo? Amém, queridos? Então é isso. Deus os abençoe. Um beijo em seus corações. As outras lives estão aí salvas aí no Insta, né? A gente precisa passar isso pro YouTube, né? Com urgência. Muita gente está me pedindo para passar pro YouTube para ter mais acesso, né? Mas é isso aí. Amém? Se Deus quiser, semana que vem nós estamos aqui com mais um tópico aí. Deus os abençoe, um beijo para todos vocês. Fiquem em paz.